Saudações em nome de toda a equipa da Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e dou-vos as boas-vindas a Mindália em direto, onde diariamente milhares de pessoas assistem às conferências ao vivo que organiza Mindália.com. No trabalho de hoje temos o prazer de contar com Raquel Costa, que nos irá oferecer uma coisa com o título A Aromaterapia Biológica na Saúde dos Bebés. A nossa convidada é investigadora e aromaterapeuta, presidente da Associação Portuguesa de Aromaterapia, do Hospital Sorriso, membro também da IFA, International Federation Professional Aromatherapeutics, homeopata, formada pelo Instituto de Formação Superior em Bioterapias, especialização e mestrado em Medicina Tradicional Chinesa. A nossa convidada terá a oportunidade de vos dar a conhecer um pouco melhor e falar um pouco mais do seu trabalho durante esta conferência. Antes então de começarmos, gostaria de lhes recordar que se quiserem ajudar ao mundo através de Mindália, peço-lhe alguns gestos com os quais poderá fazer bem a muitas pessoas. Para isso, coloque gosto no símbolo correspondente deste vídeo ou então faça um comentário positivo sobre o mesmo. Com estas ações, não só está a colaborar com Mindália, mas também está a colaborar com o planeta, porque permite que estas mensagens cheguem a mais pessoas em todo o mundo. Também lhe digo que poderá participar e falar connosco em direto. Para isso, tem um chat que vê no seu ecrã. Aí poderá colocar as suas perguntas e a nossa convidada, no final da sua conferência, vai respondê-las. Para isso, há algumas regras, ou pedimos-lhes que siga um determinado procedimento, que é colocar a palavra pergunta em maiúscula, logo de seguida a sua pergunta, e ainda pedimos que nos faça referência ao país de onde nos está a escrever. Vamos então cumprimentar a nossa convidada de hoje, Raquel Costa, e ouvir a sua conferência com o título Aromaterapia Biológica na Saúde dos Bebés. A nossa convidada já estará por aqui, a aguardar. Raquel, estás a ouvir-nos? Olá, Vera, tudo bem? Boa noite, Raquel. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Boa noite a todos os telespectadores que nos estão a ouvir. Hoje nós vamos falar sobre a aromaterapia biológica. Antes de mais, gostaria de me apresentar. Eu já trabalho com a aromaterapia biológica desde 2004. Claro que é sempre uma descoberta, é sempre um estudo muito grande, principalmente porque eu tenho clínica e todos os dias temos bebés e crianças a desafiarem-nos a mais autoconhecimento, a mais conhecimento sobre os óleos essenciais e sobre toda esta medicina fantástica que é a aromaterapia. E por isso vamos falar um bocadinho sobre a aromaterapia biológica, o porquê de ser a aromaterapia biológica, porque realmente os óleos essenciais, e nós vamos encontrar óleos essenciais no mercado de diversas qualidades, diversas origens e também diversas propriedades terapêuticas. Então, neste conhecimento que eu vos quero transmitir hoje, vai passar muito pela forma como nós vamos usar os óleos nos bebés, e eu trouxe-vos um tema bastante interessante e que é um grande desafio para as nossas mães e para os nossos pais, que vocês já vão saber qual é de seguida, e que não é muito falado ou muito divulgado nas comunicações e também em alguns livros da especialidade que vocês poderão procurar. Mas antes de entrar no meu tema, gostaria só de vos referir mais uma vez que é importante usarmos óleos essenciais de qualidade biológica, e por isso este tema tão abordado, que é a aromaterapia biológica. É exatamente a qualidade dos nossos óleos, a qualidade da agricultura que as plantas vão ter ao longo da sua vida, e por isso é tão importante nós usarmos, sem dúvida, matérias-primas de qualidade, e principalmente com os nossos bebés e com as nossas crianças. E neste seguimento, falar sobre a aromaterapia em bebés e crianças realmente faz todo o sentido em usarmos as melhores matérias-primas, os melhores óleos essenciais, e por isso a agricultura biológica estar aqui então num foco tão grande na terapia. Sem dúvida que falar de aromaterapia
é falar de óleos essenciais, de óleos vegetais, como é que eles podem ser usados, como é que eles poderão ser uma mais-valia para nós, mamás em casa, podermos tratar os nossos bebés. E não é nada difícil, portanto, a aromaterapia é, como diz a própria palavra, a terapia dos aromas. Como é que nós, só pela simples inalação, também podemos melhorar o nosso corpo e o nosso sistema imunitário e o nosso bem-estar. E sem dúvida que os nossos bebés são tão pequeninos e tão carentes de cuidados, e muitas vezes nós temos que ir buscar os fármacos, os químicos que os vão debilitar, os antibióticos, que sem dúvida vão dificultar a tarefa do corpo, que é tão pequenino, não é? E nós vamos poder ter outras alternativas para além dos fármacos no tratamento dos nossos bebés, no cuidado diário que podemos ter com eles e naqueles pequenos problemas que encontramos na pele, e este é realmente o tema que eu vou trazer agora, que é a pediculose ou infestação por piolhos, que é tão problemático, não é, nas nossas crianças e também nos bebés, porque, como todos sabem, os piolhos são parasitas que afetam os nossos bebés e as nossas crianças, principalmente por contágio, e quando estão muitas crianças juntas no infantário, nas creches, portanto, na escola, é um dos grandes perigos que atormenta qualquer mãe e qualquer pai. E, portanto, nós vamos encontrar uma boa solução na aromaterapia biológica para estes cuidados e algo muito fácil de nós fazermos em casa. Sem dúvida que o que nós gostamos é ver os nossos filhos felizes, não é? E se nós tivermos um meio de os ajudarmos a se libertar, principalmente deste pequeno problema, vai ser uma mais-valia. Mas antes, e para introduzir o tema, gostaria também de vos dizer que os óleos essenciais são partes de várias plantas, não é? Que nós conseguimos obtê-los pelo processo da destilação. Então, nós encontramos uma boa solução terapêutica através da utilização deste método, da destilação das próprias plantas, para nos curarmos e para reforçarmos e para tratar várias debilidades do nosso organismo, das nossas emoções, do nosso bem-estar. E é, sem dúvida, uma técnica e uma terapêutica, a meu ver, espetacular. Portanto, sempre que os pais e as mães me procuram com os seus bebés, com os problemas dermatológicos, com os problemas parasitários, com os problemas de saúde em si, encontramos sempre uma excelente solução inócua, portanto não temos efeitos secundários, não temos contraindicações, desde que a saibamos utilizar da melhor forma. E por isso, este é um grande desafio e sem dúvida a Mindalia Televisão teve uma iniciativa brilhante ao me convidar e ao convidar muitos outros terapeutas para falar sobre temas que nos são tão próximos, tão familiares e que às vezes tão difíceis de nós resolvermos. E a aromaterapia é, sem dúvida, uma forma simples, porque podemos adquirir os frasquinhos dos óleos essenciais na nossa casa, portanto, é algo fácil de obtermos ou em qualquer loja de produtos naturais. Aquilo que eu vos peço como recomendação é que quando procurarem os óleos essenciais sejam exigentes na qualidade do óleo da agricultura biológica. E também falar de qualidade na agricultura biológica é realmente olharmos para os óleos e encontrarmos as especificidades que nós precisamos, as características terapêuticas que eles podem ter incorporado em cada frasquinho, em cada óleo essencial que vocês vão procurar. E, a partir daqui, nós vamos saber utilizá-los. E, adiantando um pouco este assunto, eu vou pedir à Vera para me colocar o primeiro PowerPoint sobre esta pediculose, a infestação de piolhos, que nós somos muitas vezes afetados, e para entender o que isto é, claro que todos nós sabemos o que é que são piolhos, não é? Portanto, acho que todas as crianças os tiveram uma vez, pelo menos uma vez na vida, infelizmente, porque não é nada agradável, e sem dúvida que estes pequenos pedículos, que é o pequeno piolho, vai ter uma repercussão enorme, porque eles reproduzem-se muito rápido
depositando uns pequenos ovos, ao qual chamamos lêndias, que são de difícil visualização, porque eles inicialmente são transparentes, só depois de iniciarem e de nos picarem o couro cabeludo e de se alimentarem é que vão ganhando cor. E estes pequenos piolhos, as pequenas lêndias, podem permanecer no nosso couro cabeludo durante algumas semanas até nos dar esses sintomas que são típicos da comichão e da irritabilidade do couro cabeludo. Claro que a criança vai começando a sentir, vai começando a coçar e isso vai ser problemático porque ela vai ficar mais irritada, mais agitada, exatamente com esta sensação. E claro que nós vamos pensar, o piolho não tem asas, portanto ele passa para a cabeça da criança por contágio, o que é muito comum nos infantários, as crianças brincam, trocam chapéus, trocam escovas, e isso é muito fácil continuar com este contágio, mas não só nas crianças como nos adultos, e portanto esta terapêutica que eu vos vou ensinar hoje diretamente para as vossas casas é também de utilização não só nas bebés, nas crianças, mas também nos adultos, portanto vocês vão poder utilizar a mesma forma, a mesma solução, porque sem dúvida que se a criança vai ter um contágio de infestação por piolhos, provavelmente nós também em casa poderemos ter, não é? Uma vez que elas são por contágio. E agora vou pedir à Vera para passar para o segundo slide, para vocês terem uma melhor visualização deste pequeno parasita que é tão chato de tratar. O Pediculus humanus capitis é sem dúvida o nome do piolho. O que é que nós fazemos no tratamento convencional? Claro que precisamos de um pente, o pente tradicional para conseguirmos arrastar e tirar os piolhos, mas temos o grande problema que é o facto de os piolhos se reproduzirem muito rápido e ficarem agarrados ao couro cabeludo, e por isso o pente vai nos ajudar a extraí-los, mas se os ovos ficarem muito próximos e eles estão colados ao couro cabeludo, eles vão se reproduzir muito mais rápido. O que é que a medicina convencional e a farmacopeia convencional nos permite como solução para tratar este problema que é um grande incómodo nas nossas vidas? Portanto, na farmacopeia o que eles utilizam é a permetrina a 1%, em soluções aquosas ou soluções alcoólicas. Qual é o grande problema de usarmos este fármaco? É que tem imensos efeitos secundários, portanto vai danificar o couro cabeludo, vai criar uma sensação de camedura muito desagradável, portanto depois da aplicação vai ser, mesmo a criança e o bebê vai sentir aquela ardência no couro cabeludo que não é de todo agradável, criando sensibilidade na nossa pele, e portanto é algo que nós conseguimos hoje evitar e podemos evitar graças à grande eficácia da aromaterapia. E sem dúvida que a ciência também nos ajuda neste sentido, porque nos traz estudos em crianças sobre a utilização dos óleos essenciais e a sua elevada eficácia. Portanto, temos aqui uma grande opção e uma excelente solução para tratarmos os problemas da cabeça dos piolhos e de pedículos humanos nos nossos bebés com total segurança e sem termos efeitos secundários que realmente são muito desagradáveis. Portanto, agora, Vera, vou-te pedir novamente ajuda para passares para o terceiro slide, só para termos uma melhor visualização. Eu trouxe-vos um estudo científico. É importante nós percebermos que a aromaterapia é, sem dúvida, uma medicina fundamentada, uma medicina onde nós encontramos uma sustentabilidade científica e que nos vão permitir também não só comprovar a eficácia dos óleos essenciais, mas também concluir que realmente temos uma solução viável para o tratamento da infestação por piolhos, não é? Ou da pediculose. Então este estudo que vos trago foi muito interessante, eu adorei lê-lo, exatamente porque ele fez a comparação entre uma solução com óleos essenciais e uma solução, portanto, uma solução com óleos e extratos de plantas e uma solução tóxica com permetrina, que sem dúvida nos mostrou um resultado fantástico. Como vocês podem observar no slide,
temos uma ação apenas em 10 minutos de uma morte total dos piolhos com a solução dos óleos essenciais, com o eucalipto australiano e o Leptospermum petersoni, que é a extração da planta também do arte de chá, portanto é uma planta derivada da mesma especialidade e da mesma família botânica, desculpem a terminologia, e o que nós concluímos, e foi interessante realizar e observar principalmente esta eficácia, porque só com esta preparação, 10 minutos depois da utilização, da aplicação da solução, eles verificaram a morte de 100% dos piolhos, portanto, numa só aplicação. Enquanto que a utilização da permetrina foi mais complexa, portanto, apenas matou 36% dos piolhos num período muito maior de aplicações, portanto, aplicaram mais do que uma vez. E, claro, tivemos as contraindicações típicas dos fármacos, mas especialmente deste, que é mais irritabilidade no couro cabeludo, mais comichão, e que não é de todo muito agradável. Então, de uma forma extremamente interessante, eu quero vos dizer que os óleos essenciais, nomeadamente o eucalipto australiano, mas que deriva da espécie do globulus, é realmente uma boa opção para nós usarmos, e de uma forma caseira. Eu vou-vos dar alguns truques para podermos fazer um bom tratamento à cabeça dos nossos bebés e das nossas crianças, dizendo-vos que a próxima fórmula que eu vos vou apresentar tem também pequenas demonstrações e aplicações científicas, o que é extremamente importante nós também entendermos que podemos usar com total segurança nas nossas crianças pequenas soluções com óleos essenciais sem contraindicações. Então, Vera, vou-te pedir no último slide que temos em demonstração. Muito bem, então, de uma certa forma, como é que nós em casa vamos poder aproveitar os óleos essenciais fazendo uma pequena solução para nos ajudar a combater a pediculose e realmente solucionar o nosso problema sem contraindicações. Historicamente, nós ouvimos já referências que o vinagre de cidra, pela sua acidez, é um excelente meio para combater e para tratar fungos, bactérias, parasitas. Mas é verdade que, nas minhas pesquisas, eu encontrei alguns estudos científicos que comparavam o vinagre com o álcool e referenciavam que o álcool tinha uma ação mais rápida, principalmente na morte dos piolhos fêmea, que colocavam, portanto, os ovinhos ou as lêndias junto do couro cabeludo. E por ser uma solução, claro que também afeta um pouco, porque vai secar o couro cabeludo, mas se nós aplicarmos uma outra combinação, como sendo o azeite, vai ter uma eficácia maior, exatamente porque outro estudo científico refere que o azeite consegue matar o piolho por asfixia, exatamente pela sua composição lipídica. Então, nós temos duas matérias-primas fáceis de encontrarmos e fáceis de termos em casa, que são uma mais-valia para fazermos uma pequena solução para colocarmos na cabeça das nossas crianças. Portanto, o azeite vai também, de uma certa forma, pela sua composição de lípidos, hidratar um pouco mais e atenuar o efeito secundário do álcool, que é secar um pouco a pele. E esta forma vamos criar o pequeno excipiente onde vamos incluir os óleos essenciais, e esses sim, eu agora vou-vos dar uma explicação mais pormenorizada para saberem de que forma os podemos usar e os podemos colocar nesta preparação. Então, um conselho muito prático, muito simples: pegam numa taça de vidro, convém que seja vidro ou cerâmica vidrada, vão colocar as 2 colheres de sopa de álcool e 2 colheres de sopa de azeite biológico. Refiro o azeite biológico, claro que nós temos azeite de elevadíssima qualidade em Portugal, noutros países já não tem a mesma qualidade, e por isso referenciar a qualidade biológica também é significativo no azeite. E de seguida, portanto, por cima nós vamos deitar 4 gotinhas de óleo essencial de eucalipto globulus. Portanto, este óleo essencial foi realmente provado pelo estudo anterior que vos referenciei,
que tem uma elevada ação na morte dos piolhos, que é aquilo que nos interessa, não é? Portanto, aliviar, eliminar estes pequenos parasitas para termos um couro cabeludo mais saudável. E, portanto, o eucalipto globulus é um óleo que para nós portugueses é extremamente comum, portanto, o próprio aroma do eucalipto é-nos comum na nossa vida, no nosso crescimento, até porque Portugal tem imensos eucaliptos, mas a extração do seu óleo essencial de eucalipto também ele deve ser cuidada, deve ser de origem biológica, e este cuidado é extremamente importante, até porque a folha do eucalipto pode, e é a função dele, é captar os monóxidos, captar as toxicidades que existem no ambiente, e portanto essas toxicidades estão na própria folha do eucalipto. E claro que quando nós temos um óleo essencial, e lembrando que o óleo essencial é a destilação da própria folha do eucalipto, o que vai acontecer é que se o óleo essencial não for de origem biológica, então nós poderíamos encontrar óleos essenciais e na sua composição compostos químicos que podem ser tóxicos. E este pequeno apontamento é só para realçar mais uma vez a necessidade da qualidade do óleo essencial, até porque nós estamos a falar de aplicações em crianças e bebés, e por isso é de extrema importância que na composição dos seus óleos essenciais não contenham compostos químicos ou tóxicos. Então, a utilização do óleo essencial é fácil, é simples, basta colocar 4 gotinhas em cima desta primeira solução que vocês criaram, já com azeite e com álcool. De seguida, vamos aplicar mais uma vez mais 4 gotinhas de óleo essencial de árvore de chá, portanto a melaleuca alternifolia é o árvore de chá, também muito divulgado e muito conhecido pelo seu nome em inglês, o tea tree. E este óleo foi também testado na pediculose, portanto nós também temos um estudo bibliográfico a referenciar a ação do óleo essencial de árvore de chá no combate aos piolhos, portanto com uma eficácia muito elevada e praticamente também 100% de morte do piolho. Portanto, o que nós vamos encontrar é realmente as características deste óleo essencial tão ativos. Neste estudo foi também referenciado uma curiosidade que a nós, investigadores da aromaterapia, ainda está muito por esclarecer, por descobrir, porque nós vamos buscar muitos compostos químicos dos óleos e vamos tentar descobrir se são esses compostos que dão determinadas ações. E o árvore de chá tem um composto que é o terpinol ol-4 ou 4-ol, o terpinadol 4-ol, que tem uma ação antiparasitária, antifúngica e no fundo, microbiana elevada. Mas a verdade é que se nós pegarmos nesse composto isolado do óleo essencial e utilizarmos no composto para tratar o piolho, ele não consegue matar completamente o piolho. O que nos realça realmente a importância do óleo essencial em toda a sua composição. E sem dúvida que isto é uma dor de cabeça para os investigadores, porque nós ainda não sabemos a ação plena dos óleos essenciais e a interligação que todos os compostos têm. E realmente isto é espetacular e fantástico, porque é a natureza viva da planta que nos ajuda e que nos dá este mistério, sem dúvida, de eficácia elevada pela combinação de todos os seus quimiótipos. E este estudo refere isso mesmo, que é fantástico também entendermos um pouco as suas características da farmacopeia química das plantas e também apoiados nesta parte científica e nesta grande investigação sobre e à volta do Pediculus humanus capitis, portanto do próprio piolho. Temos também outro óleo essencial que vamos aplicar na nossa fórmula, que é o pinho, 3 gotinhas de pinos silvestres, também que temos no nosso país, portanto toda a gente conhece esta planta, esta árvore. O pinho é também um óleo de referência de combate aos parasitas e também documentado em artigos científicos com elevado sucesso para combater o piolho e a morte do próprio piolho. E, portanto, eu reuni estes 3 óleos essenciais nesta fórmula que nós vamos usar
porque devido à sua elevada eficácia, portanto, não queremos que fique nenhum objeto estranho ou nenhum piolho, nenhuma lêndia na cabeça dos nossos bebés. Então, o que nós vamos fazer, resumindo novamente, pegar numa tacinha de vidro, colocar 2 colheres de sopa de álcool, 2 de azeite, 4 de óleo essencial de eucalipto glóbulos, 4 gotas de árvore de chá, ou melaleuca alternifolia, e 3 gotas de pinho. De seguida, nós vamos pegar na nossa mão, portanto, acho que é a forma mais prática de fazermos as coisas, e vamos colocar na cabeça do nosso bebê. E vamos deixar atuar. Claro que nós estamos a falar de uma solução lipídica, portanto, com gordura, o que vai permanecer na cabecita das nossas crianças e dos bebés, e claro, e nas nossas, porque não? E deveremos fazer esta aplicação pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. Exatamente porque o álcool é volátil, os óleos essenciais também, e eles vão evaporar, e por isso este período, para que depois a criança possa dormir tranquila, sem um odor extremamente forte à volta da sua cabecita. Pronto, e a partir daqui nós vamos aplicar com as nossas mãos. A solução é aplicada junto do couro cabeludo, porque é lá que residem as lêndias e, claro, e os piolhos. Ao mesmo tempo, vamos fazer uma pequena aplicação, uma pequena massagem. E eu recomendo que, passado 15 minutos, portanto, os estudos científicos referem que ao fim de 10 minutos os piolhos morrem, mas eu recomendo um pouquinho mais, e 15 minutos depois nós vamos pegar no pente e ajudar e auxiliar a retirar aqueles pequenos ovos e as lêndias que ficaram, que desta forma já que espero a morte, não é? Portanto, essa é a grande solução, a grande opção, e sem dúvida que pela minha prática clínica e pela referência das mamás que nós fazemos isto, o sucesso é muito elevado. E, portanto, nós vamos ter uma aplicação rápida, sem efeitos secundários e com elevado sucesso para retirarmos estes parasitas da nossa cabeça. Claro que de manhã convém lavarmos a cabeça do nosso bebê, porque o cabelo vai estar oleoso, não vai estar agradável, e portanto podemos lavá-lo da forma mais comum, da forma normal, para que ele se sinta com mais vitalidade. O que é que eu recomendo? Lembrando que este é um problema de contágio, não é? E portanto na escola nós não conseguimos controlar os problemas. Eu vou sempre recomendar que verifique a cabeça do seu bebê e ao mesmo tempo pode aplicar esta solução, se necessário, uma vez por dia, se necessário de manutenção, uma vez por semana, só para evitar o aparecimento de novo contágio do pedículos. E desta forma nós vamos ter uma excelente opção, muito agradável, muito aromatizada e muito eficaz. E agora eu gostaria, e Vera, podes-me pôr online novamente, eu gostaria também de vos falar um bocadinho mais sobre as especificidades e sobre as características destes óleos, porque claro que nós vamos adquirir e ter 3 óleos essenciais em casa e podemos perguntar, então e o que é que podemos fazer mais com eles? Porque se ao fim de 10 minutos nós conseguimos controlar os parasitas e matar os piolhos da nossa cabeça, o que é que nós podemos fazer mais com estes óleos? Que outras utilizações eles poderão ter? E claro, e agora eu quero vos falar um bocadinho destes óleos essenciais, porque nós temos imensas aplicações para cada um deles e muito práticos para auxiliar os nossos bebés, as nossas crianças em sintomas muito imediatos e muito comuns. Como, por exemplo, é muito comum as nossas crianças estarem com aquela respiração de gatinho, os nossos bebés, não é? Estarem aquela respiração com um muco mais preso e uma respiração mais barulhenta, e nós podemos utilizar tanto o árvore de chá como o eucalipto para aliviar esses sintomas, de uma forma muito simples. Portanto, nós podemos colocar estes óleos essenciais na almofada ou no lençol, onde os nossos bebés dormem, e podem colocar 3 a 4 gotinhas de cada um, portanto, do árvore de chá, melaleuca alternifolia ou do eucaliptos glóbulos, ou em simultâneo podem colocar os dois. Isso vai melhorar a respiração dos nossos bebés, vai melhorar a qualidade do sono, da oxigenação e ao mesmo tempo vai também melhorar o sistema imunitário dos nossos bebés.
e a verdade é que eles são tão frágeis, tão doces, tão ternos, mas também resistentes e estão em crescimento e eles necessitam de auxílio para que o seu corpo consiga lutar contra os vírus, as bactérias, contra os perigos que eles vão encontrando, reforçando essa imunidade. E sem dúvida que estes óleos são uma referência para o reforço da imunidade, são uma referência como expectorantes, aliviam toda a congestão nasal e que nós vamos poder utilizá-los nos nossos bebés com segurança por proximidade, colocando até o frasquinho perto do seu nariz para que eles cheiram e sem dúvida que os bebés respiram abdominalmente, o que é mais facilitado para que o óleo essencial atue mais rápido e ao mesmo tempo ajudar com que o corpo crie mais defesas, mais respostas face ao exterior. E, portanto, podemos utilizá-lo de uma forma diária, se quisermos, mas também podemos utilizá-los de uma forma de combate à patologia em si. De uma forma muito simples, portanto, claro que saber aromaterapia, descobrir aromaterapia é, sem dúvida, um apoio muito grande e uma necessidade muito grande de descobrirmos, mas desta forma nós vamos ajudar a combater toda esta, no fundo, toda esta eficácia ou ineficácia dos fármacos perante os problemas. Vera, eu vou só te pedir 1 minuto porque parece que o meu computador está a ficar sem bateria. Será que podes-me auxiliar para que eu consiga só colocar a minha bateria e continuarmos com a nossa palestra? Claro que sim. Ok, obrigada, Vera. Só 1 minutinho. Então, enquanto a nossa convidada de hoje estabelece a bateria do seu computador, que é muito importante para continuarmos com a sua conferência, eu gostaria de vos recordar, e antes de passarmos também depois às perguntas que vocês colocaram, que Mindalia é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e impulsionar a solidariedade planetária. Uma forma importante de colaborar com Mindalia é subscrevendo o nosso canal e também fazendo as vossas perguntas e também colocando comentários positivos nos nossos vídeos. Portanto, animo-vos a fazê-lo, seja nesta conferência, seja noutras que assistam de forma diária ou esporadicamente, porque este trabalho é também para todos vós. Raquel, já estás pronta? Sim, obrigada por este momento. É que tivemos que fazer aqui uma mudança logística do computador e por isso este pequeno percalço, mas vamos iniciar. Está tudo bem, Raquel, até já então. Estava-vos eu a falar das utilizações que nós podemos ter sobre nas nossas crianças com estes 3 óleos essenciais e vou-vos dar agora uma dica que eu acho que é extremamente interessante, porque as nossas crianças, os nossos bebés brincam e saltam e pulam e vão transpirando dos seus pés e criando um odor que às vezes não é nada agradável nas suas sapatilhas e no seu calçado, e exatamente devido à proliferação da umidade nos nossos pés e no calçado, que muitas vezes também não tem materiais de elevada qualidade. Então nós podemos utilizar o pinho como um antifúngico muito forte e colocando apenas uma gotinha dentro do sapato, da sapatilha, o odor vai desaparecer também, mas mais do que combater o mau odor, é também dar um calçado ou ter um aporte saudável nos nossos pés. Isto pode parecer até simples ou complexo, mas tem muito mais por trás, porque quando nós colocamos uma gotinha de pinho no sapato, nós vamos colocar o nosso pé dentro, claro, do nosso sapato. E o mais importante é que o nosso pé, através da reflexologia podal, vai absorver muito rápido as propriedades do óleo essencial e não só ele vai combater os fungos que poderão estar a desenvolver no calçado, mas também poderão e irá reforçar toda a parte respiratória, todo o aporte e irá reforçar também o sistema imunitário. Então, podemos ter aqui uma dica fantástica, porque sem dúvida que nós vamos tratar o nosso problema muito rápido, mas os óleos essenciais vão nos dar uma ajuda muito grande para muitos outros problemas. E um muito simples que nós encontramos, as nossas crianças estão tranquilas, estão sempre a cair,
Primeiro porque eles estão a dar os primeiros passos e vão cair e vão tropeçar e porque querem se segurar e vão fazer pequenos cortes e vão fazer pequenas feridas, e nós podemos ter o arte chá como um excelente desinfetante e colocando um antisséptico, um antibactericida e ao mesmo tempo para acelerar a cicatrização da pele. E utilizar uma gotinha direta sobre a ferida do bebê pode ser muito interessante, até porque vai nos ajudar a criar uma ação antisséptica muito rápido e a proceder a uma cicatrização. Portanto, vai desinfetar a pele do nosso bebê e, claro, e quando falo dos bebés, eu falo em geral, de nós também, não é? Portanto, mães e papás podem fazê-lo de uma forma muito rápida. É muito interessante porque a aromaterapia tem esta versatilidade da ação, ou seja, cada óleo essencial, vocês vão encontrar imensas propriedades para ajudar no nosso dia-a-dia a melhorar a nossa vida, a melhorar a nossa qualidade em si, mas também o nosso corpo. E por isso esta é realmente extremamente interessante fazê-lo. Nós temos às vezes o conceito de aromaterapia, é só na massagem. Claro que a massagem é extremamente importante e mamás, é importantíssimo o toque aos nossos filhos, é importante vocês fazerem uma massagem aos vossos bebés, porque a massagem em si, o toque é um gesto de amor. Nós não precisamos, para massajar os nossos bebés, ter um curso de aromaterapia ou um curso de massagem. O que nós precisamos sim é amor, e eu acho que toda a mãe ama os seus filhos, e então a massagem em si vai melhorar o sistema imunitário do bebê, vai melhorar o desenvolvimento, o equilíbrio emocional. E nós podemos melhorar este toque, este mimo tão fantástico, não é? Que nós temos à nossa disposição com os óleos essenciais, melhorar para que ele se sinta mais aconchegado e dar-lhes a eles também uma capacidade de autocura fantástica. Até porque os óleos essenciais penetram muito rápido sobre a pele. Claro que o ideal e para fazer massagem nós precisamos de uma outra matéria-prima importante, que são os óleos vegetais. E nas crianças eu vou-vos aconselhar, e nos bebés, vou-vos aconselhar alguns óleos vegetais, como sendo o óleo vegetal de macadâmia ou o óleo vegetal de calêndula, que são muito bons para hidratar a pele dos nossos bebés. E, claro, realço mais uma vez a importância dos óleos vegetais serem de qualidade biológica e, ao mesmo tempo, vocês vão encontrar um veículo para podermos misturar óleos essenciais. Até porque os óleos essenciais não contêm gordura, portanto, eles não dão para fazer uma massagem. E alguns deles também temos que ter imensos cuidados ao aplicar nas nossas crianças. E por isso eu vou-me focar nestes 3 que vos falei, para que vocês possam utilizá-los com segurança desta forma, ok? Então, claro que nós vamos ter várias outras aplicações, vamos ter óleos que não podemos utilizar em crianças e por isso eu vou-vos só referenciar estes 3 para que com estes 3 óleos vocês consigam ter imensas aplicações e poder trabalhar com eles e poder usá-los na sua mais versatilidade à ação. E estava eu a dizer que a massagem é uma das formas muito simples de nós usarmos os óleos essenciais, sem dúvida. A inalação do aroma, não só através da massagem, mas também, como eu falei há pouco, colocar umas gotinhas na almofada ou no lençol, é sem dúvida a ação mais importante dos óleos essenciais, até porque eles vão diretos ao sistema límbico e a partir dali nós vamos ter todos os receptores ativos do nosso corpo em correspondência com o óleo, aceitando e fazendo com que o nosso corpo responda aos seus estímulos. E isto é extremamente interessante e importante porque nós temos, através das plantas, um poder fantástico de autocura, de reforço da imunidade, de sermos pessoas mais saudáveis, crianças mais saudáveis e com mais vitalidade, o que é importante. E por isso vou-vos aconselhar uma pequena massagem e agora utilizando, por exemplo, o óleo essencial de eucalipto. E porquê é tão importante a massagem nos bebés? Nós temos o pé do bebé, a reflexologia, poderá ser uma excelente opção para melhorarmos as condições respiratórias dos nossos bebés. E ressalvando, nós podemos utilizar o arte chá e o eucalipto, mais ou menos a partir, aliás, nós podemos utilizá-los nos bebés, podemos utilizá-los nas grávidas, portanto, principalmente
utilizar o óleo de chá no bebê desde que ele nasce é completamente seguro, desde que seja diluído com óleo vegetal, de macadâmia, por exemplo, e podemos fazer uma pequenina massagem no pé ou então uma massagem no corpo todo. A partir dos 3 meses, nós já vamos poder utilizar o óleo essencial de eucalipto, e exatamente por causa da sua composição do eucalipto glóbulos, que contém mentol e que contém alguns quimiotipos de cânfora, e por isso nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado e utilizá-lo apenas após 3 meses de vida dos nossos bebés, mas podemos fazê-lo em massagem no pezinho do bebê com óleo vegetal de calêndula ou de macadâmia e colocando apenas uma gotinha numa tacinha de vidro com uma colherzinha de sobremesa de óleo e aplicar a massagem nos pés. É um ato de amor, é um ato de delicadeza e ao mesmo tempo vai fortalecer o pulmão do bebê, vai criar uma ação, uma broncodilatação maior e, claro, vamos ajudar o nosso bebê a expectorar e a tirar aqueles mucos que nos prendem tanto e que ficam ali na resistência. Pronto, e neste momento, com tantas aplicações dos óleos, e principalmente destes 3, nós temos imensas ações, podemos aplicá-los em várias situações do nosso dia-a-dia, dos nossos bebés, porque tanto a árvore de chá, ou a leucaltrinifólia, como o eucalipto glóbulos, como o pinho, o spinaster, portanto o pinho, são óleos expectorantes, são óleos antissépticos, antifúngicos, antibactericidas, broncodilatadores, portanto vão ajudar em toda a saúde e aumentar o processo respiratório, mas essencialmente são estimulantes da imunidade. Então nós temos aqui uma ação direta na estimulação da nossa imunidade. Se os bebés tiverem o sistema imunitário a responder, então eles vão conseguir combater por si todas as invasões que poderá ter externas ou pelos vírus, pelas bactérias que podem atacar ou pelas mudanças climatéricas que os vão fragilizar. Nós podemos utilizá-los dessa forma, em conceitos simples, ou dar a inalar diretamente do frasco, ou colocar num bocadinho sobre a fraldinha, ou sobre o lençol, sobre a almofada, ou então usarmos a massagem com óleo vegetal, biológico também, e assim nós vamos poder utilizar e dar muitas aplicações. Sem dúvida que destes 3, o único que vocês podem aplicar diretamente sobre a pele do bebê é o árvore de chá. Os outros 2, vocês devem aplicar sempre diluídos em óleo vegetal, porque nós precisamos dos lípidos. A molécula lipídica é extremamente importante para a absorção do óleo na pele e também para nós não termos reações dermatológicas. Lembro que a pele das crianças e dos bebés é extremamente sensível, porque está em crescimento, está em desenvolvimento e ela é extremamente... e está também a depurar muitas vezes e a eliminar pequenas toxinas, e por isso os bebés, mesmo quando nascem, têm aquelas casquinhas, vão tendo os eczemas exudativos que nós vamos ter que tratar. E este é um tema interessante, falar sobre a dermatologia da pele do bebê e falar sobre as questões da pele do bebê, como as peles atópicas, mas isso eu vou deixar para as vossas questões ou vou deixar para uma outra palestra, que é importante. São questões que as mamás mais me procuram, porque também os problemas da pele são difíceis de responder com fármacos e, mais uma vez, a aromaterapia é uma excelente solução, uma excelente opção para nós resolvermos estas questões que são incomodativas, porque sintomas como comichão, como irritabilidade, nós vamos conseguir resolvê-las muito bem com o eucalipto, com a árvore de chá. Portanto, nós temos aqui uma ação muito ampla nos óleos essenciais e na aromaterapia biológica. Pronto, e desta forma fico feliz por vos conseguir dar um pouco da minha sabedoria, porque é importante nós conseguirmos responder de imediato no auxílio dos nossos bebés e das nossas crianças com questões e com técnicas muito simples, inócuas, portanto, com capacidade de responder e de resolver os problemas, e vocês podem fazer isso em casa de uma forma completamente segura. Importante ressalvar que a aromaterapia convém que seja aromaterapia biológica, óleos essenciais biológicos, óleos vegetais biológicos
e de elevada qualidade. Sejam exigentes nesta questão, procurem óleos com qualidade. Claro que hoje em dia ser agricultura biológica é um dos ícones de qualidade, mas não é o único. Então, mais do que utilizar óleos essenciais, utilizem-nos sim, mas óleos que sejam biológicos, porque nós vamos conseguir encontrar no mercado óleos essenciais que não são biológicos, não são de qualidade e podem ser efetivamente tóxicos, porque se tiverem uma agricultura intensiva na sua base, na base da produção destas plantas, estes químicos, estes fármacos podem vir, estes pesticidas podem vir para o óleo essencial e poderá ser realmente também uma técnica, para além de tão maravilhosa que é, poderá ser tóxica. Então eu quero-vos dar esta advertência para que vocês encontrem, sem dúvida, uma esperança no tratamento da aromaterapia, porque daquilo que eu vejo na minha prática clínica é, sem dúvida, uma medicina eficaz, com resultados muito bons. Claro que nós temos que utilizar, mais uma vez, qualidade implícita, mas nós temos uma excelente solução para tratar os problemas dos nossos bebés e das nossas crianças. Vou-vos agora lançar o desafio de me colocarem questões e também o desafio de querer saber mais sobre a aromaterapia, porque existe muito mais para vos explicar, para vos contar e também para vos ensinar. Obrigada, Vera. Não sei se já tens algumas questões para mim. Sim, Raquel, antes de mais quero-te agradecer em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália esta valiosa e importante informação que partilhaste com todos nós hoje. Obrigada. É um prazer e será um prazer continuar com estas apresentações, porque a aromaterapia, para além de uma paixão, acho que merece ser divulgada porque é uma solução do futuro. Obrigada, Raquel. Antes então de passarmos às nossas perguntas, quero recordar que Mindália é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e a impulsionar a solidariedade planetária. Uma forma importante de colaborar com a Mindália é subscrevendo o nosso canal, canal da Mindália Televisão no YouTube, já que ao subscrever o nosso canal permite que estes vídeos cheguem a mais pessoas em todo o mundo. Também lhe recordo que se quiser partilhar uma informação que considere valiosa connosco, ou então se quiser que o entrevistemos, se quiser dar uma conferência em Mindália Televisão, basta aceder ao nosso site mindaliatelevisão.com, aí terá o nosso contacto, ou também na opção oferecer uma conferência poderá enviar um breve formulário e desta forma contactar-nos também para que depois possa então dar a sua conferência através de Mindália Televisão. Raquel, agora sim, vamos passar então às perguntas? Preparada? Claro que sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Porquê que este método natural que se usa na aromaterapia não é tão divulgado como outras formas de tratamento, uma vez que são mais saudáveis? Pois está aí uma questão interessante, não é? Por isso é que eu escolhi este tema para apresentar, porque falar sobre questões como o sono são mais comuns encontrar na aromaterapia. Sem dúvida que é uma questão assim um pouco pertinente, porque a verdade é que existem os estudos científicos, existe essa informação, só que porque é barata, porque é fácil de utilizar e porque é prática e porque efetivamente basta-nos uma utilização, como os estudos comprovam, para resolvermos o problema dos nossos bebés. Se calhar economicamente não teremos aqui uma fonte de publicidade muito grande ou um grande interesse nesta divulgação, mas eu acho que é importante estas ações e por isso eu trouxe este tema para alertar e para ensinar algo que é tão fácil, tão natural, tão inócuo, como eu disse há pouco, e por isso cabe-nos a nós divulgar e é isso que estamos aqui a fazer. É mesmo, Raquel, é mesmo. Mas socialmente o que é que precisa acontecer para que estes métodos ou estas formas de cura possam ser mais vulgares? Ser como tu dizes, sim, esta é uma forma, mas parece que às vezes é mais importante, para além desta divulgação, porque já está a ser feita, não é? Que as pessoas de alguma forma no interior delas se abram a esta informação?
É verdade que socialmente as pessoas vão procurar os fármacos, vão à farmácia e vão procurar determinados químicos. Eu acho que isso está a mudar, eu acho que a consciência das pessoas está a mudar, até porque nós estamos a ver que os fármacos nos estão a causar alguma dependência ou alguns efeitos secundários indesejáveis. Então eu acho que esta consciência está a expandir e as pessoas estão a encontrar outras opções, outras soluções que não trazem estes efeitos secundários, não trazem esta bagagem tão pesada e estão a procurar uma alternativa muito mais saudável. E isso está-se a dar em todas as áreas, portanto, não é só nesta consciência do mundo natural. Também eu acho e acredito que hoje em dia a sensibilização das plantas e do mundo natural já está a chegar mais próximo dos médicos e das pessoas que lidam com a farmacopeia química. No entanto, também nos cabe a nós, terapeutas, informar e publicar também artigos, que é essa também a minha função, para sensibilizar estas pessoas de que efetivamente as plantas são uma mais-valia para nos ajudar e para nos, no fundo, estimular neste processo de autocura tão imediato e tão importante para nós. Portanto, o bem-estar é algo importante para nós. Eu acho que essa consciência está a abrir e mais do que essa abertura, as pessoas sentem que realmente necessitam de uma lufada de ar fresco e por isso um eucalipto para nos dar assim um ar refrescante e por isso, Vera, eu acredito que as pessoas vão aumentar a consciência, procurar mais e sem dúvida que hoje os meios de comunicação também facilitam isso, não é? Portanto, o que nós temos que fazer é dar informação de qualidade, porque é verdade que infelizmente também temos muita contra-informação na net e em todos os meios de comunicação e por isso a minha intenção é realmente dar informação de qualidade para que as pessoas também consigam comprovar e consigam utilizar de uma forma segura e credível, claro, essencialmente isso. Obrigada, Raquel, pela tua resposta. Houve algo que me marcou, porque não é a primeira vez que nos conhecemos, não é? Nesta conferência já aconteceu um trabalho, tem acontecido uma continuidade neste trabalho da tua divulgação com Mindália, e foi algo que me marcou, que foi quando tu falaste na parte científica, não é? Que hoje também nos apresentaste aqui, de alguma forma, não é? Tu vieste com uma justificação científica. No fundo, esta complementariedade entre as duas, o que é natural e a ciência, dá uma força e uma mais-valia e um reforço também a quem pensa que pode não ser seguro ou desconfia. Claro, eu acho extremamente importante. É realmente uma mais-valia nós podemos fazer estudos científicos, testarmos e comprovarmos a eficácia das matérias-primas e dos óleos essenciais. E para mim é muito importante esta vertente, exatamente porque eu sou uma curiosa e eu quero saber o porquê, não é? Portanto, claro que também é uma busca, às vezes um pouco insatisfatória, porque cientificamente nós também não conseguimos ainda descobrir o porquê. É sempre um campo da hipótese e encontramos várias limitações nos estudos científicos. Mas a verdade é que tanto in vitro e estes estudos que eu vos apresentei foram realmente feitos nas crianças, portanto, nas cabeças das crianças, o que é algo espetacular e o primeiro foi feito na Austrália, outros foram feitos no Reino Unido. Portanto, nós encontramos esta forma de aliar a aromaterapia científica, medicinal, também com este suporte científico. Eu acho importante isto, porque não chega hoje em dia, porque alguém diz que é uma mais-valia usar um determinado óleo, alguém diz, mas isto funciona aqui ou acolá. Portanto, é importante sabermos o porquê que eles funcionam. E sem dúvida aliar a aromaterapia à medicina, esta é a minha área, eu trabalho com a aromaterapia na medicina, eu sou terapeuta onde utilizo os óleos essenciais na cura das pessoas, ou pelo menos tento potencializar isso. E sem dúvida que quando nós sabemos o porquê, nós podemos utilizar os óleos essenciais como uma argumentação científica, mas mais do que aquilo que nós encontramos no senso comum ou em outros escritos, outros livros, como nós encontramos na história, Gato Fossé e Jeanne Valnet, que escreveram livros sem este apoio que nós hoje temos, mas com o conhecimento e com as suas experiências, que eu também as tenho, não é? Portanto, temos imensos óleos que sabemos que funcionam dessa forma ou de uma determinada forma
e não temos como argumentar ou não temos como encontrar os estudos científicos ou uma forma de comprovar que realmente assim é. A verdade é que pela experiência nós sabemos que assim é, e isso é válido também para nós. Se tivermos este apoio e aliar a ciência, melhor, porque aí nós vamos conseguir também ter outro meio de comprovar a informação. E acho que para termos uma credibilidade medicinal e uma credibilidade médica, que é isso que nós também pretendemos, uma credibilidade científica, nós encontramos esta necessidade. E tanto eu que escrevo artigos científicos e continuo o meu estudo, acho na tentativa de encontrar mais informação, mais explicação, como muitas pessoas no nosso mundo também o fazem, encontramos imensos artigos científicos. Hoje só nos PowerPoints eu mencionei-vos 4 artigos científicos, a mencionar estas pequenas características, que eu acho tão importante isto, não é? Portanto, não é só dizer, alguém disse, é importante também sabermos que realmente é assim. E por isso esta minha versão, esta minha necessidade também de saber mais, apoiando toda esta informação, e isso vai dar mais credibilidade. Encontrar esta informação na internet e poder divulgá-la, como é o vosso projeto da Mindália, mas ter uma informação qualitativa, não é? E com sustentabilidade, com credibilidade. E eu acho que é o trabalho e acho que o caminho é por aí, por isso esta é a minha forma e a minha luta e a minha busca, e por isso vou continuar sempre a procurar o porquê, porque sem dúvida que a natureza é um mistério, os óleos essenciais são um mistério ainda, e Vera acredita que todos os dias, e eu já trabalho com aromaterapia praticamente há 14 anos, todos os dias eu descubro coisas novas nos óleos, todos os dias eu descubro características novas e formas de os utilizar e onde é que eles vão atuar de uma forma incrível, e portanto é uma paixão e uma busca de saber o porquê. E, portanto, vamos continuar assim. Maravilha, Raquel, obrigada. Tu que te moves, se calhar, com pessoas de medicina convencional, sentes que já há uma maior abertura para esta junção do que será convencional e não convencional, ainda que às vezes seja uma coisa seja a outra e outra a outra, percebes o que eu te quero dizer? Sabes que, sim, entendo a tua questão. Sabes que eu sou de Vila Verde. Vila Verde fica a 11 km de Braga, não é? Portanto, numa pequena vila, e eu abri a minha clínica há 14 anos. E por incrível que pareça, há 14 anos ninguém falava das medicinas alternativas, ninguém falava da aromaterapia, da acupuntura, da medicina social chinesa, da osteopatia, da homeopatia, que são as minhas áreas de trabalho. Ninguém falava sobre isso e a receptividade foi enorme. Então, isto para te dizer que, sem dúvida que o nosso trabalho, porque é de qualidade, vai passando de boca em boca, não é? E apesar de eu estar numa vila muito pequenina, toda a gente vai espalhando a eficácia do tratamento que nós temos. E eu posso dizer que hoje tenho pacientes que vêm de França e que vêm da Suíça e que vêm de propósito à minha consulta e que vêm de todo o país a Vila Verde, conhecer Vila Verde e conhecer a minha clínica, exatamente pela eficácia do nosso trabalho. Então, a verdade é que nós já estamos a ganhar respeito por aquilo que fazemos, e não só a nível do nosso país, mas também noutros países, as medicinas alternativas ou não convencionais, como agora o nosso governo nos quer chamar, terapeutas de medicina não convencional, são, sem dúvida, estamos a fazer essa divulgação. E o nosso Estado português ajudou imenso com a legislação da nossa prática clínica, certificando os terapeutas que podem trabalhar com as células profissionais. Isso eu acho que foi uma mais-valia também para nos respeitarem e não acharem que um aromaterapeuta é aquele que faz uma mesinha ou aquele que não é, faz assim algo não muito fundamentado ou não muito estudado. Isso hoje já não é muito verdade, porque nós temos que estudar imenso, temos que procurar esta sabedoria, mas também a nossa prática clínica vai difundindo pelas nossas ações e pelos resultados fantásticos que nós tivemos, não é? E que nós temos. E sem dúvida que a aromaterapia ajuda-nos imenso exatamente porque tem eficácia comprovada e isso faz com que os pacientes fiquem mais satisfeitos, procurem mais e sem dúvida esta divulgação vai se expandindo e a boca é a melhor publicidade, e foi assim que eu sempre trabalhei até hoje,
e sem dúvida que eu vejo receptividade e respeito de outros profissionais, ou seja, eu já tenho médicos que aconselham as nossas terapêuticas, alguns são meus clientes também, e portanto aliar as duas medicinas eu acho fundamental, ou seja, nós não podemos estar de costas viradas, porque efetivamente aliar as medicinas não convencionais à medicina científica é extremamente importante e trabalhar em conjunto mais ainda. E este eu acho que é um desafio para todos nós, que é, claro que todos nós temos as nossas limitações, os fármacos também são muito importantes, temos situações que nós não conseguimos resolver sem eles, também é muito importante as cirurgias e os exames e tudo isto, e trabalhar em conjunto na prevenção é melhor. Então, o grande desafio e aquilo que eu acredito que todos já temos uma consciência maior é que se nós trabalharmos na prevenção, se nós atuarmos imediatamente no reforço do sistema imunitário de cada um, nós somos pessoas mais saudáveis, necessitamos menos de cuidados médicos e farmacológicos e, no entanto, nós necessitamos, como é óbvio, portanto, eu acho que o ser humano necessita sempre de ser cuidado, mas nós podemos abrir mais este conceito e trabalhar todos em conjunto. Portanto, eu acredito que nós vamos chegar lá, noutros países isso já se verifica, portanto, na Alemanha já há uma abertura completa às medicinas não convencionais, à medicina chinesa, à aromaterapia, na medicina em si, em França também, e nós estamos a caminhar. Portugal é pequenino, mas é grande, portanto, e temos grandes pessoas. Eu acho que este ano e o ano passado nós todos provamos isso, não é? Em todas as áreas Portugal se destacou e, portanto, eu acho que agora a medicina não convencional, a aromaterapia medicinal e biológica vai se destacar também, e eu acho que isso é importante. Nós somos bons no que fazemos e somos, de uma certa forma, pessoas com uma consciência aberta e com uma capacidade e uma flexibilidade enorme de adaptação, e temos a história que nos apoia neste conceito, mas mais do que isso, eu acredito que as pessoas, e porque nós somos realmente inteligentes nesse sentido, nós estamos abertos a novas realidades e eu acho que tudo se vai integrar muito rápido. Essa é a minha esperança, Vera. Perfeito, Raquel. Tu falavas que Portugal se destacou. Refere-te aqui em concreto, assim, algumas notícias em especial? Claro, se tu reparares, nós ganhamos, no desporto ganhamos tudo, praticamente o que havia para ganhar, mas nós também temos grandes cientistas lá fora que se destacam com grandes teses que publicam, portanto nós encontramos na televisão muitas vezes nas notícias, os portugueses que se destacam lá fora na comunidade científica, na NASA, em todas as outras áreas, como sendo bons profissionais, como descobrindo áreas novas na saúde, não só nas nossas universidades, como lá fora. Portanto, nós vamos recebendo prémios de qualidade, não só porque somos portugueses, mas que realmente esta versatilidade que nós temos, nós somos bons. Então é isso que eu acho que nos define, sem dúvida que nós temos tido projeção em tudo, não é? Portanto, o ano passado ganhamos a Eurovisão, portanto ganhamos imensos prémios no desporto e ganhamos prémios na comunidade científica. Portugal está na moda, não é só no turismo, está na moda. Obrigada, Raquel. Pensava que te referias mais, neste caso em concreto, à aromaterapia ou alguma legislação que tenha saído. Ainda não. A aromaterapia ainda não foi legislada nesta área, sem dúvida que é uma forma de lutar mais por isso, não é? Portanto, no Brasil nós já temos a aromaterapia reconhecida para os terapeutas em si e para a área medicinal. Aqui em Portugal nós só temos a aromaterapia num pequeno campo da naturopatia, ainda não numa expansão como medicina, mas eu acredito que vamos conseguir. Portanto, esse é o meu trabalho e por isso a acreditação de todo este ensino fundamentado cientificamente, vamos ter essa realidade em breve. Portanto, estamos a lutar por isso, não só pela Associação Portuguesa de Aromaterapia, como também pelo meu trabalho não só pessoal, como o meu trabalho com os alunos e de divulgação. Que assim seja, Raquel, é o meu desejo. Esperemos, o meu também.
Antes então de continuarmos com as nossas perguntas para a nossa convidada de hoje, recordo que se quiser ajudar ao mundo através de Mindália, peço-lhe alguns gestos com os quais poderá fazer bem a muitas pessoas. Para isso, coloque gosto no símbolo correspondente deste vídeo ou então faça um comentário positivo sobre o mesmo. Com estas ações, não só está a colaborar com Mindália, mas também com todo o planeta, porque permite que estes vídeos se partilhem e estas mensagens se divulguem por todo o mundo. Vamos então agora continuar com as nossas perguntas. Raquel, continuas preparada, imagino. Claro que sim. Seguinte pergunta então. Qualquer doença que tenha uma criança pode ser tratada com aromaterapia? É uma pergunta muito expansiva, não é? Portanto, eu posso dizer que nós podemos atenuar vários sintomas com os óleos essenciais e com a aromaterapia, sim. Eu não quero dizer de uma forma tão expansiva qualquer doença numa criança, mas se eu referenciar ou pensar nas doenças mais comuns que nós encontramos nas crianças, como por exemplo as dermatites ou a pele atópica, portanto existem vários óleos já com estudos científicos neste sentido, como por exemplo o óleo essencial de nardo. Foi ali recentemente um estudo, e eu própria fiz também um estudo com o óleo essencial de nardo, onde encontramos, através da sua ação e dos seus quimiotipos, principalmente valencene, propriedades antihistamínicas espetaculares, e para trabalharmos nas peles atópicas de uma forma incrível, com uma ação anti-inflamatória, e é extremamente importante nós encontrarmos soluções no mundo natural. Se nós pensarmos nos problemas respiratórios, nós encontramos soluções na aromaterapia, nos problemas fúngicos, bactericidas, encontramos soluções. Portanto, nas doenças mais imediáticas, sim. Se nós estivermos a falar numa leucemia, se nós estivermos a falar em problemas, em doenças muito mais complicadas, a minha resposta é que os óleos essenciais e a aromaterapia melhoram a qualidade de vida e conseguimos atenuar muitos sintomas ou muitos efeitos secundários dos fármacos, da quimioterapia, da radioterapia. E também temos apoio científico nesta área. Portanto, o dizer que a aromaterapia pode curar todas as doenças de uma criança depende muito daquilo que estamos a falar. Aquilo que eu posso responder com segurança a esta pergunta tão lata e tão ambígua é que nós conseguimos ajudar reforçando a imunidade da própria criança e fazendo com que ela responda melhor a essa doença, e podemos também ajudar a atenuar sintomas ou combater um pouco, auxiliando a terapia dos fármacos e ajudando. Portanto, se me puderes especificar um pouco melhor essa pergunta, ou se o telespectador quiser colocar essa questão mais personalizada, eu se calhar consigo dar uma resposta mais direta. Ok, vamos então aguardar. Passamos à seguinte pergunta. Esta preparação pode ser usada com estas medidas para uma pessoa adulta? Sim. Sim. Portanto, não necessitamos de aumentar a quantidade só porque estamos a falar de um adulto, ok? Portanto, podemos utilizar a mesma fórmula, tanto numa criança, num bebê, e eu coloquei ali, é mais comum nós termos infestação do piolho entre os 3 e os 11, 13, portanto, podemos utilizar, claro que por contágios adultos também têm o mesmo problema, mas podemos usar a mesma forma, as mesmas quantidades, exatamente numa cabeça de um adulto ou numa cabeça de uma criança, ok? Portanto, não difere a quantidade e não necessitamos de colocar mais óleos essenciais só porque estamos a falar de um adulto, porque efetivamente o objetivo desta solução é, sem dúvida, erradicar os piolhos e erradicar completamente os seus ovos e as lêndias, impedindo com que haja um contágio maior, uma proliferação maior. E, portanto, apesar de nós termos uma ação também na criança, no bebê ou no adulto, o objetivo principal é combater este pedículos e não propriamente termos outra ação mais intensa ou mais direta no organismo. E por isso a minha resposta mantém-se, é exatamente a mesma quantidade nós podemos utilizar tanto na criança como no adulto, sem problema nenhum e sem alterar a eficácia da solução e claro, e a resolução do nosso problema.
Perfeito. A seguinte pergunta: as crianças devem, ou é seguro as crianças dormirem com esta solução na cabeça? Sim, é completamente seguro e exatamente por isso é que eu referi que devem utilizar e devem aplicar a solução 2 horas antes de dormir. Porquê? Porque o álcool vai evaporar e porque os óleos essenciais vão evaporar. O que vai ficar na cabeça é também uma parte do óleo essencial que está a trabalhar, mas juntamente com o azeite. E, portanto, não há contraindicação, não há problema algum em manter esta gordura no couro cabeludo, portanto não vai haver dano nem do cabelo, nem do couro cabeludo, muito pelo contrário, e pode ser, sem dúvida, as crianças podem ficar e podem permanecer com esta solução no couro cabeludo e dormir com ela. E o ideal é mesmo isso, para nos certificarmos que de manhã, quando lavarmos a cabecita das nossas crianças, portanto o couro cabeludo esteja limpo e esteja, sem dúvida, livre destes parasitas que são não muito desejáveis, não é? Portanto, é completamente seguro, sem problema algum. Perfeito, Raquel. O óleo tea tree pode ser colocado diretamente numa ferida, não arde? Ok, então, mais uma vez, nós vamos utilizar o óleo da Arte-chá, ou tea tree, de qualidade biológica, ok? Então, se nós tivermos uma pequena ferida, nós podemos aplicar diretamente sobre a pele, ela não vai arder, normalmente não arde, ok? E porquê é que eu digo normalmente? Nós também temos que ter em atenção que a pele tem que estar limpa, ou seja, se nós tivermos uma ferida, ok? E estivermos a falar de uma criança, convém que não apliquem nada, não apliquem nenhuma solução, não coloquem nenhum fármaco, ok? Antes de aplicar o árvore de chá. E isso é extremamente importante. Portanto, nós podemos aplicar o árvore de chá diretamente sobre uma ferida, depois dela estar limpa e sem produtos adicionais, não é? Então, ela não vai arder. Claro que, mais uma vez, eu realço que às vezes há pessoas que poderão ter, ou há crianças que poderão ter uma maior sensibilidade, e aí, se existir essa sensibilidade, nós podemos colocar um bocadinho de óleo vegetal, mas normalmente não temos essa reação com o árvore de chá. Perfeito, Raquel. Seguinte pergunta: o tea tree também se usa bastante na higiene feminina. É seguro? Sim, nós podemos utilizar, e é muito comum nós falarmos em candidíases e micoses vaginais, e utilizarmos o árvore de chá. Portanto, por isso a higiene íntima é um grande foco para este óleo, porque ele alivia completamente o desconforto desta sintomatologia, que é desagradável para a mulher, mas também pode acontecer no homem. Portanto, nós também podemos utilizar o árvore de chá na higiene íntima do homem. É completamente seguro, portanto, nós podemos utilizar, colocar o óleo essencial numa cuequinha de algodão e manter em contacto com a parte íntima, e não existe referência de nenhuma contraindicação. Eu própria uso sempre que necessito, e já há vários anos, e portanto nunca houve algum efeito secundário. Portanto, em vários pacientes, nós temos vários relatos de pacientes que referem que o árvore de chá é sem dúvida uma mais-valia para tratar desconfortos vaginais e problemas associados às micoses e às candidíases. Portanto, ele é completamente seguro nós usarmos. Claro que volto a realçar a qualidade do próprio óleo, procurem óleo de qualidade biológica e com referências de qualidade, porque nós também podemos encontrar óleo essencial de qualidade biológica, mas de baixa qualidade. Portanto, isso também é importante termos aqui em atenção, que nós estamos a falar não é de qualquer árvore de chá, porque se vocês estiverem em contacto e utilizarem um óleo essencial de árvore de chá que não seja biológico, ele pode ter outros efeitos que nós não controlamos e não sabemos. E, portanto, mais uma vez, esta questão tão importante, e eu continuo sempre a bater nela, porque, bater entre aspas, porque é extremamente importante nós usarmos as matérias-primas de qualidade biológica, e por isso, nesse conceito, é completamente seguro utilizarmos o árvore de chá em contacto com a higiene íntima, mesmo até nas infecções urinárias. Portanto, a árvore de chá é muito, muito importante nas cistites e, portanto, nós podemos utilizar com segurança, diretamente, sem algum problema.
Raquel, e as pessoas podem usar estes óleos sem uma receita ou sem um procedimento? Ou terão que consultar um terapeuta para depois conseguir usá-los? Portanto, a aromaterapia é livre no mercado, não é? Portanto, qualquer pessoa pode adquirir um óleo essencial através da internet ou através de uma loja de produtos naturais. Agora, o que é extremamente importante? É termos o aconselhamento correto, não é? Portanto, um aromaterapeuta poderá dar um aconselhamento correto sobre como utilizar cada determinado óleo, cada óleo. E aí nós podemos dizer, precisamos de uma receita, mas não é uma receita médica. Nós não necessitamos de uma receita médica para obter um óleo essencial. Nós podemos obter um óleo essencial porque eles são de venda livre, não é? Portanto, não necessitamos exatamente desse aconselhamento ou desse proforma. Mas é muito importante nós sabermos o que estamos a fazer. E sem dúvida que a informação disponível na internet ou a informação disponível nos livros não chega para que as pessoas sejam autodidatas e utilizem os óleos essenciais de uma forma um pouco mais leviana. É importante, sem dúvida, o aconselhamento de um aromaterapeuta. Então, por isso digo, ok, claro que as pessoas podem utilizar os óleos, e eu hoje estive a dar alguns conselhos que as pessoas podem fazê-lo de forma segura, mas temos muitos óleos essenciais com muitas especificidades e não vamos poder utilizá-los ou dar conselhos assim diretos, não é? Porque realmente eles têm muitos cuidados a ter. Então, por isso é que nós temos que ter em atenção que tipo de óleo essencial estamos a falar, qual é a utilização, qual é o método de utilização, o método terapêutico. E, portanto, na minha opinião, é sempre mais aconselhável nós termos um aconselhamento de um aromaterapeuta ou de um terapeuta que domina a aromaterapia para que a pessoa esteja mais segura na sua utilização. Sem dúvida, e eu espero que seja essa também a prática de muitas pessoas que queiram experimentar. No entanto, existem óleos do senso comum, não é? Que podem ser utilizados sem limitações ou sem grandes limitações, porque é verdade que nós estamos a falar da inalação ou da aplicação direta sobre a pele e não estamos a falar de outras especificidades de tratamento, não é? Por isso, o arte chá, que é extremamente conhecido, ou o tea tree, seu nome em latim Leleucaltenifolia, ou a lavanda, que também é muito conhecida, são óleos seguros que podemos utilizar diretamente sobre a pele, sem grandes especificidades. Mas é verdade que se nós tivermos um aconselhamento de um aromaterapeuta, nós vamos ficar mais bem esclarecidos, vamos ter melhor entendimento sobre como fazer, de que forma fazer, porque às vezes até existem pormenores para melhorar a eficácia do próprio óleo essencial, para melhorar a permeabilidade do próprio óleo essencial. E essas questões eu acho que realmente devem ser por aconselhamento de um terapeuta que seja credenciado, que seja aromaterapeuta, isso realmente é importante. Mas respondendo à pergunta, é verdade que os óleos essenciais são de venda livre e que as pessoas os podem adquirir e podem trabalhar com eles de diversas formas, sem grandes limitações, até porque os óleos medicinais mais específicos, realmente as pessoas não conseguem trabalhar com eles sem ter um conhecimento mais profundo. Perfeito, Raquel. Então, a última pergunta. Os óleos essenciais são comestíveis? Alguns são. Portanto, e respondendo diretamente a essa pergunta, alguns óleos essenciais são comestíveis, mas eles não são comestíveis diretamente, portanto nós não podemos, e volto a referenciar, nós não podemos ingerir óleos essenciais com água ou diretamente na boca. Portanto, e também não podemos ingerir qualquer tipo de óleo essencial, e isto é extremamente importante, porque aqui nós podemos ir buscar numa técnica que é tão fantástica e tão eficaz, um meio de toxicidade, e temos que ter realmente cuidado com isto. Portanto, poucos óleos são comestíveis, podem ser ingeridos, poucos, e os que são têm imensas regras para os ingerir. Por exemplo, como eu disse, nunca podem ser ingeridos com água, nunca. Portanto, isso pode ter efeitos nefastos no nosso organismo, porque muitos dos óleos são dermocáusticos e podem provocar queimaduras no nosso trato digestivo. Eles têm sempre que ser diluídos. E ser diluídos em substâncias lipídicas ou substâncias glícidas. Quer com isto dizer, diluir os óleos essenciais ou em azeite, ou em gorduras em si, óleos vegetais,
ou então em açúcares, portanto, mel ou a geleia de arroz, uma geleia de agave, ou o próprio açúcar. No entanto, temos que ter atenção porque é que estamos a ingerir um óleo essencial. Porque não é necessário ingerir um óleo essencial para qualquer coisa. A técnica mais eficaz na utilização da aromaterapia é pela inalação. Aí nós vamos obter o máximo da eficácia da utilização dos óleos. E se nós vamos ingerir um óleo, ele tem que ser apenas direcionado para a metabolização e para a boa funcionalidade do trato digestivo. E, portanto, o tubo digestivo, o que implica que muitos até podem ser ingeridos, mas não devem. Porquê? Porque vão exigir demasiado do nosso corpo na sua metabolização e muitas vezes pode ter efeitos não muito agradáveis. Então, existe um leque muito pequenino de óleos que podem ser comestíveis, muitos até podem ser usados na culinária, mas com precaução, com indicação terapêutica, e estes sim, e eu realço que é extremamente importante ter um aconselhamento de um aromaterapeuta, porque nós não devemos ingerir óleo essencial de qualquer forma, a qualquer hora e por automedicação nunca. Então é extremamente importante termos precauções na ingestão do óleo essencial. Está bem? Perfeito, Raquel. Agradeço-te mais uma vez esta valiosa informação que partilhaste com todos nós hoje em direto. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam hoje em Mindália em direto. Obrigada pela vossa participação. Esta conferência poderão ainda partilhá-la, poderão visualizá-la em mindaliatelevisão.com e também partilhá-la nas suas redes sociais. Antes então de terminarmos, vamos dar assim alguns breves segundos ou minutos, o que ela precisar, à nossa convidada de hoje, Raquel Costa, para que se possa despedir de todos nós. Raquel, passo-te a palavra para que te possas despedir. Obrigada, Vera. Obrigada a todos aqueles que tiveram a ouvir esta palestra e a todos aqueles que são apaixonados pela aromaterapia. Portanto, eu espero que esta mensagem chegue muito além e que motive e apaixone cada um de vocês, porque realmente a aromaterapia é uma medicina fantástica e eficaz, e por isso quero-vos agradecer mais uma vez por estes minutos e vemo-nos em breve. Obrigada, Vera. Adeus. Obrigada, Raquel. Vemo-nos em breve. Obrigada novamente a todos. Recordo-lhe que poderá colaborar com Mindália subscrevendo o nosso canal no YouTube de Mindália Televisão. Desta forma, faz com que a informação chegue a mais pessoas em todo o mundo. Da minha parte é tudo e até ao próximo direto. Ok.